Meus irmãos, a paz do Senhor, pode tomar assento. Louvamos ao Senhor por esta oportunidade tão rica, né, tão maravilhosa que Ele nos concede. Não tem como uma perna não tremer, né? Mas a graça de Deus é que nos ampara, nos ajuda, né? Agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Joel, que tem nos dado essa oportunidade, né, aqui na presença do pastor Alcir e demais irmãos da diretoria, reconhecendo que de mim mesmo nada tenho para oferecer, né, mas eu creio que o Senhor usa, né, a cada um de nós com um propósito para que o nome dele seja glorificado. Amém? Glória a Deus. Vamos, então, ao título da nossa lição de hoje, né, nosso estudo de hoje, que diz que Deus ama a nossa prosperidade. O título, né, o texto básico escolhido para esse estudo diz que porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Um texto que eu gosto muito, aí eu me lembro que quando nós dirigimos uma congregação lá no Caju, e nós cantávamos, era o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 38, que diz assim: dai e será-vos dado, medida sacudida, recalcada e transbordante. A gente cantava assim: Deus te devolverá, muito grande, medida sacudida e transbordante, então dê ao Senhor. Dar ao Senhor é um privilégio, irmãos. E eu lembro quando a gente reunia o pessoal para fazer aquela parte da oferta, a gente botava todo mundo de pé e todo mundo começava a cantar. Aí tinha umas animadinhas que começavam, né, a balançar um pouquinho o esqueleto, porque o hino realmente ele é bem animado, ele é bem alegre, e é um incentivo para nós darmos, não é? Darmos àquele que nos deu primeiro. Dar àquele que nos deu o seu melhor, que deu o seu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Então, tudo que pudermos dar nunca será suficiente para agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele tem feito por nós. Amém, irmãos? Então, irmãos, é maravilhoso quando nós temos essa oportunidade de podermos estar na casa do Senhor, cantarmos ao Senhor, louvarmos ao Senhor, orarmos e também contribuirmos, porque isso faz parte do nosso culto, da nossa adoração, da nossa devoção. Muito bem, seguindo aí o estudo, os irmãos têm o estudo em suas mãos, né? Cada área, ministério, família, cada pessoa é extremamente importante nessa jornada. Nesse sentido, a contribuição financeira ela desempenha um papel fundamental na vida da igreja. Dízimo é um princípio bíblico, que significa, todo mundo sabe, né? Dízimo, a 10ª parte. No Antigo Testamento, ele tinha uma finalidade. Qual era a finalidade do dízimo no Antigo Testamento? O dízimo, no Antigo Testamento, era utilizado para a construção e manutenção do templo e também ao sustento dos obreiros, dos sacerdotes naquela época. No Novo Testamento, o dízimo, as ofertas, ele alcança uma dimensão ainda maior, pois as finanças elas desempenham um papel fundamental não somente no cuidado com os sacerdotes, mas vai mais além, ela é fundamental para a expansão do Evangelho. No Antigo Testamento, lembra que era no templo, era no tabernáculo. Os dízimos eram, e as ofertas também eram dadas para uma finalidade específica, ao templo. Hoje, os dízimos e as ofertas têm uma característica diferente, ele é mais abrangente, é mais expansionista, não é? Ele abrange um campo muito maior, né, na vida da igreja. E é uma ferramenta para ajudar vidas em risco, Gálatas 2:10.
Então, entendemos essas duas realidades, ou seja, expansão, construção e manutenção em um espaço para adoração ao Rei Jesus, isso no Antigo Testamento, e abençoar vidas que precisam de amparo, no Novo Testamento. Portanto, ao contribuir, você está demonstrando seu amor e comprometimento com o reino e ajudando a construir um legado para as próximas gerações. É comum pensarmos que é importante termos riquezas. É importante. Quem aqui não quer ter riquezas? É pecado, irmãos, a gente ser rico? Não, de jeito nenhum. Eu até creio que a vontade de Deus é que todos nós sejamos o quê? Prósperos. Próspero não significa ter em superabundância, mas ser próspero é você ter aquilo que é suficiente para a sua existência, para o seu bem-estar e também para abençoar a outros, abençoar a igreja do Senhor, abençoar a obra do Senhor, de tal maneira que, oxalá, que cada um de nós possamos ter em abundância para que possamos o quê? Superabundar. De tal forma que outros sejam alcançados através da bênção que nós recebemos. Por isso que eu creio na prosperidade. Mas eu creio na prosperidade não pela prosperidade, mas na prosperidade com um propósito. Você crê assim também? Amém, irmão? Então, oxalá que Deus te enriqueça ao longo da sua vida para que você seja bênção para outros que talvez nada têm e precisam da tua ajuda, do teu suporte, do teu amparo. O ponto 1 aí fala de dízimos e ofertas na Bíblia. O Antigo Testamento, nós já lemos, já falamos sobre isso, que significa a 10ª parte. No contexto bíblico, refere-se àquilo que é devolvido ao Senhor, quer seja em dinheiro, produtos ou bens. Já a oferta tem um sentido de contribuição voluntária. O que deve ficar claro é que a lei mosaica não criou as práticas do dízimos e das ofertas, mas apenas deu-lhes conteúdo e forma através das diversas normas ou leis que as regulamentam. Tem gente que diz, que pensa que, não, o dízimo não é para o tempo de hoje, eu não vou dar meu dízimo, não vou entregar o meu dízimo, porque o dízimo foi criado, foi feito lá na lei de Moisés. Não, irmão, esquece isso. A lei, ela antecede a lei de Moisés. Se lembra quando Abraão teve o encontro com Melquisedeque? Abraão foi antes de Moisés, foi ou não foi? Quando ele viu e reconheceu Melquisedeque como um sacerdote eterno, o ato dele qual foi? Em reconhecimento, ele deu o dízimo. Quando nós vemos lá também um dos patriarcas, Jacó, quando ele estava naquela situação, lá ele fez um pacto com Deus e falou o seguinte: Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der, se o Senhor me fazer chegar em paz à minha casa, se o Senhor me abençoar, de tudo eu entregarei o meu dízimo, eu vou dar o meu dízimo. Quantos aqui nesta noite têm sido abençoados pelo Senhor? Levanta a mão assim. Você está entendendo que mesmo que você não seja merecedor, o Senhor já te abençoou primeiro? Se você está aqui nesta noite, é porque o Senhor tem te dado graça, recursos, saúde, possibilidade de estar na presença do Senhor, dando glórias ao seu nome, em um lugar confortável, sentado em uma cadeira aí, ergometricamente, confortável, de acordo para o seu bem-estar, um ar-condicionado que não nos permite estar naquele calor, que é o calor da Flórida, Eu sou carioca e muitas das vezes eu até estranho o calor aqui da Flórida, porque a umidade relativa do ar ela é muito maior, o que dá essa sensação térmica, de ser mais quente. E olha que eu sou carioca. Fevereiro, 45 graus. Só que a sensação talvez de 38 graus Celsius aqui, ela é maior do que os 45 lá do Rio de Janeiro, por causa justamente dessa questão da umidade relativa do ar.
Quando eu estive no Amazonas, participando de algumas expedições também, entre os Saterês Mauês, junto com o Vasti, lá o Amazonas é muito quente, parece até um pouco com a Flórida, porque a umidade ela é muito alta. Se a umidade ela é muito alta, a sensação térmica parece que ela aumenta também. Né? Então, nós estamos confortáveis. E o que possibilita esse conforto de nós estarmos aqui? As nossas contribuições, as nossas ofertas, os nossos dízimos. Nós não recebemos, irmãos, subvenção do governo, de partidos, de homens lá de fora, não. O dinheiro de Deus, sabe onde está? No meu e no seu bolso. Nós somos sócios de Deus em uma grande empreitada, e a gente vai falar isso mais à frente um pouquinho. Então, razões para contribuir. A nossa contribuição, ela precisa envolver pensamento, planejamento e oração. No entanto, muitos cristãos fazem como eu costumava fazer. Nunca pensam sobre a contribuição até o momento da coleta. Olha só, o ato de ofertar, ele precisa preceder ao momento exato da colheita. Se lembra quando Davi falou assim, ó, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa. Vamos à casa. Nota que a alegria de Davi, ela começava o quê? Antes, no preparativo, na caminhada. Ele começava a se alegrar antes. Alegrei-me quando me disseram. No nosso ato de ofertar também, o ideal é que quando nós saímos da nossa casa, já tenhamos em mente, Senhor, eu estou indo para a sua casa para louvar o teu nome, para te glorificar, para te exaltar e contribuir para a tua obra. Recebe, pois, Senhor, a minha adoração através dos meus dízimos e das minhas ofertas. Você está entendendo a importância que há no contribuir? De nos preparar antes, de planejar antes, é muito importante. E por que nós contribuímos? Antes de falar nisso, vamos para o 1.2, que fala do Novo Testamento. Os que supõem estar a prática do dízimo restrita ao Antigo Testamento precisam entender que a natureza e os fundamentos do culto não mudaram. Mudou apenas a forma e a liturgia, mas não a sua função. A função é adoração a Deus em espírito e em verdade. Tem pessoas que dizem o seguinte, não, porque os dízimos e as ofertas são para o Antigo Testamento. Mas onde está escrito isso? Se você olhar para o Novo Testamento, em nenhum momento você vai ver uma contraposição ao ato de dizimar ao Senhor. Pelo contrário. O que Jesus falou? Jesus veio para cumprir a lei, não é isso? E fazia parte da lei de Moisés também, claro, os dízimos, mas não se esqueçam, a questão dos dízimos, ele antecede a questão da lei. Antes da lei existir, demos o exemplo de Jacó, demos o exemplo de Abraão, que eles dizimaram. É um princípio que está dentro da sua alma. E nós vamos falar nessa questão dos princípios mais à frente um pouco. Então, o Novo Testamento. No Novo Testamento, o dízimo levítico pertencia à ordem de Arão, que era transitória. Todavia, o dízimo cristão pertence à ordem de Melquisedeque, que é eterna e, portanto, anterior à lei de Moisés. Jesus não veio abrogar a lei, ou seja, tirar a lei, mas cumpri-la. Está em Mateus 5,17. Ele não apenas reconheceu a observância da prática do dízimo, mas a recomendou. Mateus 23. Nota que quando Jesus faz aquela repreensão para o fariseu, ele não está falando em relação pelo fato de o fariseu estar entregando o dízimo. Não. É a forma com que ele estava fazendo aquela ação. Mas ele não aboliu de forma nenhuma, irmãos, pelo contrário. Durante o Novo Testamento, na expansão do reino de Deus, lá no Atos dos Apóstolos, quando a igreja começa a se expandir, aí que houve uma maior necessidade de se contribuir para a expansão do reino. Você está entendendo a importância dos dízimos e das ofertas? Porque nós
contribuímos? Por que nós dizimamos? Primeiro, porque nós amamos a Deus e a igreja. Qual a importância da contribuição? Ela é a maneira prática de transformar projetos em realidade. Edificar uma igreja significa participar da construção de um legado. Isso significa que as nossas decisões, comprometimento, trabalho, tocarão a próxima geração. Por esse motivo, temos uma responsabilidade diante do plano de Deus para a nossa geração. Cada área, ministério, família, pessoa é extremamente importante nessa jornada. Eu vou dar um exemplo aqui, abrindo um parênteses rapidamente. Quando eu congregava na Assembleia de Deus de Olaria, meu pastor era o pastor Moisés Moreira, e ele tinha um irmão chamado José Moreira. Isso é para mostrar para os irmãos a importância da expansão do reino, da obra do Senhor. Ele foi um dos primeiros missionários enviados para a Bolívia. O evangelho não era tão divulgado na Bolívia, tão feito na Bolívia, não havia uma pregação tão efusiva, a igreja não era uma igreja que estava começando ainda. E, passados alguns anos, o pastor José Moreira, ele voltou à Bolívia e fizeram uma grande festa, uma grande homenagem por ele. Porque o presidente das Assembleias de Deus boliviana, em reconhecimento à vida e à dedicação dele, estavam louvando a Deus pela vida dele, pelo trabalho que ele fez lá atrás em missões, levando a sua palavra aos bolivianos, e agora a igreja boliviana é uma igreja pujante, forte, uma igreja grande e uma igreja atuante. Sabe o que foi possível isso? Um homem, um missionário, se predispôs a ir, a igreja se predispôs a contribuir, o Deus do céu começou a abençoar, e hoje a igreja na Bolívia é uma igreja muito forte. Imagine, irmãos, aquele pastor que começou ali desbravando, agora uma igreja gigantesca, louvando a Deus pela vida dele, pelo investimento feito na obra. Irmãos, cada um que contribuiu e contribui, tem uma parte nessa grande construção. Nós somos convidados a uma grande construção, cujo autor é o arquiteto do universo, é o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, Ele quer que nós sejamos sócios dele nessa grande empreitada. Ele diz que nós somos embaixadores. Ele nos entregou o ministério da reconciliação. Você sabe o que é isso? Reconciliar é trazer de volta a comunhão. É resgatar uma amizade que foi outrora quebrada. Nós podemos ser agentes de Deus nesse século, na atualidade, nesta geração, para fazermos uma mudança no mundo. Impactar o mundo, irmãos, através da pregação do Evangelho, através da nossa contribuição. Talvez você não tenha um chamado para ir, mas você tem um chamado talvez para orar, ou você tem um chamado para contribuir. Todos, meus irmãos, não tem. Ninguém aqui nesta noite tem desculpa para dizer que não pode fazer nada, eu não tenho nada, o que eu tenho é muito pouco. Irmãos, Deus faz milagre com pouco. Coloca o seu pouco na mão do Senhor, Ele vai multiplicar. E você vai ver o milagre que Deus vai fazer através da sua contribuição, da sua fidelidade a Deus. Deus procura homens fiéis nos dias de hoje. Muito bem, mais à frente aí, a importância da contribuição. Razões para contribuir. A nossa contribuição precisa envolver pensamento, planejamento e oração. No entanto, muitos cristãos fazem como eu costumava fazer. Nunca pensam, já falei sobre isso aqui, sobre a contribuição até o momento da coleta. Porque nós amamos a Deus, ofertamos porque nós amamos a Deus e amamos a sua igreja. Eu vou lembrar de um fato aqui que aconteceu foi na reunião de pastores, se me falha a memória, pastor Cláudio, aquela oferta que foi levantada lá, eu gosto de citar muito esse caso, lá para Moçambique, foi na reunião dos pastores, em abril, ou foi na reunião dos cavaleiros?
dos pastores, não foi? E eu lembro que o pastor Cláudio, que é o líder de missões da igreja, ele mostrou uma necessidade, né, de uma ampliação que tinha que ser feito lá em Moçambique, porque tem muitas crianças que têm sido abençoadas por esta igreja. E ele mostrou ali, a gente viu o aperto no coração dele, né, aquela necessidade e a limitação. E foi feito ali um desafio interessante. Ele compartilhou a necessidade de ampliarmos aquilo ali, porque centenas de crianças são atendidas. E a intenção, quem sabe, é chegar até milhares. Nós podemos isso. Em nome do Senhor, nós podemos. Né? Recurso, irmãos, não falta. O Senhor, Ele é dono do ouro e da... Você crê nisso? Amém? E ali foi feito um desafio. E nesse desafio, o pastor Cláudio mostrou a necessidade e foi feito um levantamento ali, irmãos, para levantamento de fundos, para que pudesse ser atingido o objetivo do aumento de, parece que 3 salas a mais que tinham que ser construídas. A proposta inicial era quanto, pastor Cláudio, se lembra? 9 mil, não sei. Eram 8 mil dólares o preço do projeto, da ampliação. E o Espírito Santo começou a trabalhar no nosso meio ali, e cada um foi ofertando, colocando no seu coração aquilo que, né, tinha na sua alma, e no final foi, no resumo ali das ofertas, deu quanto total? 9.200 dólares, irmãos. E ali não tinha grandes empresários, não tinha homens ricos e milionários, estávamos nós ali, cada um contribuindo de acordo com o seu coração. A proposta era 8, foi arrecadado 9.200. Sabe por que isso? Porque o amor de Deus está dentro, derramado em nossos corações. Irmãos, tem que haver sensibilidade em nós. A responsabilidade nos dias de hoje da pregação do Evangelho, da proclamação do Evangelho, da expansão do reino de Deus na face da terra, ela depende de nós, das nossas orações, mas também da nossa contribuição. Amém? Muito bem. Então, porque nós amamos a Deus e a sua igreja, e por isso nós ofertamos. Esse amor nós demonstramos de forma prática e objetiva. Além de atuar como voluntários nos diversos departamentos da igreja, ainda contribuímos de forma financeira para o avanço. O nosso amor por Deus e pela sua igreja nos impulsiona a agir de maneira prática e objetiva. Muito bem. 2.2, por que eu oferto? Porque eu entrego o meu dízimo? Primeiro, porque eu faço parte de uma família. A igreja é o espaço de restauração e transformação. É lá que somos curados e temos a chance de recomeçar. Por isso, queremos expandir os nossos horizontes para que possamos receber mais e mais pessoas que precisam de um recomeço. Levantou muito dinheiro para o seu orfanato, mesmo entre pobres que davam dos seus vinténs, e assim reuniu grande quantia. Esse texto foi tirado de Byers, 1945, página 35, que fala de um líder, né, da igreja metodista, que eles estavam diante de um grande desafio, um templo em Bristol, e havia uma dívida muito grande, eles tinham o desejo de fazer uma grande construção para o Senhor, montar um orfanato para ajudar naquele tempo do pós-guerra. Só que havia uma grande dívida, e um homem lá se levantou no meio deles e falou o seguinte, vamos ofertar, cada um deu uma moeda, deu um valor financeiro. Alguém falou assim, mas tem muita gente pobre no nosso meio, que não tem condições, talvez, de dar. Mas como assim? Irmãos, ninguém é tão pobre que não possa dar e nem tão rico que não possa receber. Se lembra aquela oferta da viúva pobre? Teve mais valor, muitas das vezes, do que uma oferta maior. Entenda, se você dá com o seu coração, há um retorno. Dê, e Deus te devolverá. A Bíblia fala que lança o teu pão sobre as... Os irmãos conhecem esse versículo, não? Lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias
encontrarás, acharás. E normalmente, irmãos, a matemática de Deus é diferente da nossa, tá? Você investe um, a tendência é você ganhar muito mais do que um. Eu não estou dizendo que a gente tem que fazer barganha com Deus, não é isso, mas a palavra de Deus está nos desafiando. Lança o teu pão sobre as águas. Lança o teu pão sobre as águas. Lança o teu pão sobre as águas. E você vai encontrar, você vai receber. Deus vai te abençoar. Lucas, nós lemos aqui. Dê e Deus te devolverá. Medida sacudida, recalcada, transbordante. Então, dê ao Senhor. Que coisa maravilhosa. É um privilégio para nós darmos ao Senhor. Irmãos, o momento da contribuição, o momento da entrega do nosso dízimo não deve ser um momento de... agora, como é que vai ser? Não, o ideal é que nós separamos o primeiro para Deus, irmãos. Deus nos dá 100%. Desses 100%, nós ficamos com 90%. Ele não pede a gente 90%, só 10%. Quando nós começarmos a agir como um princípio dentro de nós, e sermos motivados, né, pelo Espírito Santo do Senhor, e entendemos que fazemos parte de uma família, que fazemos parte de uma grande obra, cujo autor é o autor e consumador do universo. Quando nós entendermos, irmãos, que o Senhor nos entregou o ministério da reconciliação, de levar esse evangelho a muita gente que ainda nunca ouviu falar, a gente vai ter essa consciência. E a nossa forma de contribuir, de dizimar ao Senhor, vai ser uma forma diferente. Vai ser parte de um culto. Vai ser, opa, que alegria, que coisa maravilhosa. Eu posso contribuir com o Senhor, para o Senhor. Dê. Me lembro da palavra do rei Davi que diz o seguinte, olha, fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Você crê nisso, irmãos, nesta noite? Amém. Glória ao nome do Senhor. Então, vamos lá. Porque estamos construindo um legado. Essa palavra possui uma importância fundamental, pois ela nos impede de buscar apenas o aqui e agora e nos leva a lutar por algo maior do que a nossa existência. Estamos fundamentando a base para um futuro promissor. E como eu estava falando antes, dessa citação aí, do livro de Byers, e fizeram aquela proposta, irmãos, de cada pessoa que não pudesse contribuir, ele se propôs a ir na casa dessa pessoa, visitar esses que eram chamados de mais pobres, e ele falou o seguinte, ora, a casa que não puder contribuir, eu vou contribuir por aquela casa. Que coisa linda! O exemplo, né, de devoção ao Senhor e desprendimento, né, de valorizar mais as coisas espirituais do que as coisas materiais. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos participando, construindo um legado. 3.1, porque o meu dinheiro ele faz a diferença. O dízimo deveria ser o início de suas doações e não o limite. O que significa isso? Espera lá. Eu vou primeiro tirar do aluguel, do seguro. Se sobrar, aí eu entrego o meu dízimo. Essa é uma estratégia de Satanás para te fazer cada vez mais pobre e dependente. E se nós não tomarmos cuidado, irmãos, a gente vai trabalhar, e não vamos nunca ter nada, porque nós estamos invertendo os valores. Eu não posso entregar a Deus a sobra. Eu tenho que entregar a Deus, aleluia, as primícias, o melhor. Se nós aprendermos isso, a gente vai ver o milagre acontecendo na nossa vida. Primeiro ao Senhor, o melhor para o Senhor. Se der, as demais coisas. Buscai primeiro o reino de... e a sua, e as demais coisas vos serão... Você crê nisso? Pode dar um glória a Deus? Então comece a agir com fé, pela fé. Dê ao Senhor o melhor. E Deus vai te abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. E melhor ainda, dê ao Senhor, porque o Senhor já tem te abençoado.
O Senhor já tem te abençoado. É só uma questão agora de você ajustar os valores, ajustar aquilo que é mais importante para você. Planeje. Planeje. Não gaste além daquilo que você pode. Não se endivide, senão vai ficar uma bola, né, de neve. Você vai ficar que nem um cachorro que corre atrás do rabo. Não vai para lugar nenhum, vai ficar rodando, rodando. Você vai trabalhar, você vai trocar as tuas horas de vida por dólar, né, por hora de trabalho, até chegar um momento que você não vai ter mais saúde para poder trocar o teu horário de trabalho, o teu horário de vida por dólar, e você vai acabar doente, aí vai gastar tudo que você pensava que ia ter no hospital, não vai ter nada, sabe por quê? Você semeou da forma errada. Invista da maneira correta. Você quer ser enriquecido, quer ser abençoado? Quer ver a tua família sendo abençoada? Invista no Senhor, invista na obra do Senhor, e você vai ver o que Deus irá realizar na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia. O meu dinheiro, o seu dinheiro, ele faz a diferença, por menor que você pense que seja, né? Portanto, abençoamos vida. 3.2. Tudo converte em vidas transformadas. Esse é o nosso chamado. O ministério da reconciliação. Logo, aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si através de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa da reconciliação. Ministério da Reconciliação. Nós trazemos pessoas que estavam perdidas, caminhando a passos largos para o inferno e mudando a rota e levando eles para uma nova dimensão de fé, para que conheçam a Jesus Cristo como seu Salvador. Essa é a tarefa nossa aqui na terra. Irmãos, a gente tem que ficar bem claro na nossa mente o nosso chamado. Para quê? Qual é o sentido da nossa vida? Qual é o propósito da sua vida aqui na face da terra? É construir tesouros na terra, onde a traça corrói, a ferrugem corrói. A ordem de Deus qual é? Para a gente semear tesouros, não, semear não, para a gente investir no céu, onde a traça não corrói, a ferrugem não come, a traça não come, a ferrugem não corrói. Talvez o que está acontecendo conosco, com alguns de nós, é que a gente está investindo no lado errado, por isso que a coisa não acontece, não é? Então, que o Senhor possa dar graça a cada um de nós, para que possamos entender a nossa responsabilidade nesse grande plano que o Senhor tem para nós. Eu vou dar um exemplo aqui para os irmãos, rapidamente. Quem já ouviu falar num homem chamado William Colgate? Se falar o Colgate, todo mundo vai, né, entender, né? A vida desse homem ele é uma vida de incentivo para nós. O William Colgate, ele veio de uma família muito pobre, uma vida na fazenda, e houve um tempo em que ele tinha que tomar uma decisão, porque a colheita tinha ido embora, o pai teve que vender os animais. E ele chegou para o seu pai e disse o seguinte: olha, pai, deixa os cavalos, não venda o cavalo não, porque eu quero ir para a cidade. Eu vou trabalhar na cidade e vou ajudar vocês aqui. Olha que coisa interessante. Eles já eram crentes, era de uma família crente, o William Colgate. E diz a palavra do Senhor que quando ele deu aquela notícia, o filho deu aquela notícia, o pai compreendeu, entendeu e aceitou. A mãe caiu em prantos, caiu em choro, porque o filho ia sair de casa. E não era era uma necessidade que tinha, né? Então ele precisou sair de casa para ajudar no sustento. E ele foi para a cidade, mas antes de ir para a cidade, a mãe dele chamou a história de William Colgate. Ele vivia em dificuldade,
com a sua família, e para sobreviver ele teria que vender os animais da fazenda. E pediu para não vender o cavalo, pois poderia viajar para a cidade a trabalho. O seu pai, como eu falei aqui, né? Ele entendeu, compreendeu a necessidade. A mãe começou a chorar. Mas antes do filho ir embora, a mãe chega para o William Colgate e diz o seguinte: meu filho, abra aí Malaquias 3,10. Olha só. Abra a sua Bíblia aí, vamos ler junto Malaquias 3,10? Essa foi a palavra que a mãe de William Colgate disse para ele antes dele sair de casa, para tentar a vida na cidade. Eu não sei se dá para botar aqui no texto, para lermos juntos, Malaquias 3,10. Eu sei que muitos sabem de cor e salteado, né, mas alguns talvez não saibam. Acho que não está ouvindo lá, não, né? Está sozinha, o Lucas não está aí. Então, vamos abrir. Então, abra a sua Bíblia comigo, Malaquias 3,10, por favor. Nós vamos recitar esse versículo junto que foi... Colocou, está aí. Muito bem. Vamos lá, ler juntos, então? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz. Quem é que disse? Ele obedeceu, ouviu, leu aquele trecho com a mãe e partiu. E vocês conhecem a história, porque hoje você sabe quem é, ou quais são os produtos da Colgate. Palmolive. Quem nunca ouviu falar em Palmolive aqui? Sabonete Palmolive. Quem nunca ouviu falar aqui em Cachemir Bouquet? Eu não sei se é assim que fala. Cachemir Bouquet? Cachemir Bouquet? Quem nunca ouviu falar aqui em Ajax, que limpa, não é como nenhum outro? Quem ouviu falar em... Quem nunca escovou o dente com a Colgate? A Colinos foi embora, né? Você lembra? O gosto da vitória, a Colinos, a propaganda que tinha, foi embora, mas a Colgate ficou. Você lembra disso? A Colgate ficou. Sabe o que é isso, irmão? Fidelidade a Deus. Ele foi fiel a Deus. Na sua dificuldade, ele manteve a sua fidelidade a Deus. Ele morreu e até hoje, você e eu, escovamos o dente com a sua pasta de dente Colgate. E esse homem, irmãos, ele entrou para a história da Igreja Batista, porque ele ajudou na implantação de igrejas, ele ajudou em instituições de escolas cristãs. Aquele homem foi usado, muito usado por Deus, mas nota, né? Alguém fala assim, nossa, um cara grande empresário, mas esqueceu lá atrás que ele passou muita dificuldade, mas ele foi fiel a Deus. Eu não sei se você nesta noite está passando dificuldade, mas uma coisa eu sei, o Deus de William Colgate é o Deus que você serve. Agora, sirva a Deus com integridade, coloque na mão do Senhor a sua vida. Quando você tiver a oportunidade de ofertar, oferte com alegria, dê o melhor ao Senhor, e você vai ver a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua prosperidade. Posteridade, e mais ainda, você vai ver, irmãos, a sua oferta indo lá para a África, lá para Moçambique, lá para o Haiti, indo lá para os cantões do mundo, alcançando aqueles que nunca ouviram falar do amor de Cristo, mas o missionário está sendo enviado por causa da sua contribuição. Que Deus possa nos abençoar e que essa consciência ela possa estar no nosso coração, na nossa mente, dentro da nossa alma. Dê! E Deus te devolverá. Medida, sacudida, recalcada e transbordante. Então dê ao Senhor. Mas dê sem dó, irmãos. Se você esperar a sua voz, a sua mente, a primeira coisa que o diabo vai fazer, já vai chegar... Eu não sei se você viu aquele desenho do Pica-Pau, já que tem um diabinho que fica aqui, já viu? O anjo de um lado do ouvido e o diabo do outro. Vai ser assim, dá não. Você vai dar dinheiro para o pastor. O diabo ele vai reduzindo o seu campo, a sua visão, de uma forma tão pequena que você não consegue enxergar que você foi chamado com um propósito muito maior.
para ser sócio na construção de um grande edifício espiritual, que transcende apenas esta terra em que nós estamos vivendo e chega até lá, no trono da glória do Senhor. Irmãos, oferte ao Senhor, mas oferte aquela oferta que ela sobe com cheiro agradável de sacrifício ao Senhor, que chega lá nas narinas do Eterno, e Ele se alegra com o seu louvor e com a sua adoração, porque a oferta, o dízimo, faz parte da nossa adoração ao Senhor, da nossa fidelidade ao Senhor. Então, são homens, exemplos de homens que foram homens de sucesso, porque foram fiéis a Deus. Mas todo mundo tem vai ter esse mesmo alcance, esse mesmo sucesso? Não. Tem coisas que você faz aqui agora que você talvez nem saiba. Mas lá na eternidade, como diz o pastor Silmo, né? Daqui a 10 milhões de anos, né? Lá no céu, você fala assim, você lembra daquela oferta que você deu? Eu sou fruto dela. Se lembra daquela mensagem que você pregou? Eu sou fruto dela. Irmãos, Deus quer uma igreja próspera e sarada. Olha, eu tenho certeza, não tenho dúvida, pela palavra do Senhor, pelos textos que nós lemos aqui já, que você e eu tenhamos esse princípio gravado dentro do nosso coração. Não é uma obrigação. Não entenda isso como uma obrigação. Não é. Se você tiver como uma obrigação, você não vai fazer. Mas se você fizer como um princípio dentro da sua alma, onde você reconhece, minha alma. Davi disse assim, bendize, minha alma, ao Senhor. Estava falando com ele mesmo. Ele estava falando com a alma dele. Bendize, minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Dê ao Senhor. Dê o seu melhor ao Senhor. Não negue, não é? Malaquias 3,10 está na conclusão. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Às vezes, as coisas não acontecem no momento que a gente está esperando. Né? Não tem, Senhor, mas eu tenho sido fiel ao Senhor, tenho sido dizimista, tenho colocado a minha oferta, mas, irmão, você está semeando. E, às vezes, a semente, quando ela cai, ela não brota na hora. Ela tem um tempo de maturação. Precisa da natureza, precisa do tempo, precisa do sol, precisa da chuva, até que ela comece a brotar. Aí você vai ver o fruto da sua semeadura. Então, semeie, não retenha a semente, e o Senhor Ele vai te abençoar. É promessa de Deus para nós. Eu vou derramar uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Que Deus assim nos abençoe, e que possamos ser fiéis ao Senhor, no pouco e no muito. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.